Bom, agora a gente vai continuar com a nossa programação falando ainda sobre pessoas. Então, nesse próximo painel, a ideia é entender um pouquinho como a tecnologia pode auxiliar em um dos maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer líder, que é a gestão de pessoas. E para isso eu recebo aqui agora a Adriana Barbosa, CEO e fundadora da Vype, que tem feito um trabalho excepcional e já está na tela com a gente. Adriana, seja muito bem-vinda. Léo, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui de novo. Te vi ano passado com a no PropTech e agora de novo falando um pouquinho sobre tecnologia e pessoas. Isso aí. Adriana, você vai utilizar uma apresentação, certo? Então, se puder compartilhar a tela com a gente já dá início. Pronto. Estão vendo minha tela? Foi só colocar no modo apresentação. Aí foi. Muito bom. Ótimo falar depois da Paula. Paula falou muito sobre a questão de como que a gente pode pesquisar e trazer dados para melhor decisão de clientes, né? Antes de falar um pouquinho sobre pessoas, aqui eu vou falar sobre pessoas no contexto da nossa própria organização, né? Nossos clientes internos. Vou me apresentar. Eu sou Dri Barbosa, eu sou fundadora da Vype. E o que é a Vype? A Vype é uma HR Tech, ou seja, é uma startup que utiliza a tecnologia para desenvolver pessoas, recursos humanos. Eu prefiro pessoas. Antes de falar um pouquinho sobre tecnologia, engajamento, turnover, como que a gente pode criar times altamente engajados, como que a gente pode reduzir turnover, rotatividade, para a gente não ter custos, enfim, uma série de pontos negativos, eu queria fazer um questionamento aqui, que é que vocês pensem se hoje vocês acreditam que as decisões que a gente toma relacionadas a pessoas, elas são decisões baseadas em dados ou se elas são decisões baseadas em feeling, ou seja, sentimento, percepção. E o que eu trago aqui para vocês, depois disso, é um ótimo exemplo do que a gente vem vendo cada vez mais, que é a tomada de decisão baseada em dados para pessoas, tá? Isso aqui, o Guilherme Benchimol, que é o CEO e fundador da XP, ele publicou há 2 meses, mais ou menos, no LinkedIn dele, falando que o NPS, que é o Índice de Satisfação dos mais de 3 mil funcionários, atingiu um patamar de 91. E isso aconteceu durante a pandemia. Daí ele questiona qual foi a estratégia. Faça com o seu time o que você gostaria que fizessem por você. E na sequência disso, recentemente, saiu também a reportagem falando que a XP adota home office até o final do ano. Na reportagem, né, na assessoria que eles lançaram no clipping para o mercado, eles falam que essa decisão ela foi baseada em quê? Em dados, nas pesquisas que eles vêm fazendo, né? Então, isso aqui é um exemplo de empresa que já vem tomando decisões de pessoas baseadas em dados. Eu trago aqui para vocês outros exemplos de empresas que tomam decisões baseadas em dados, como a CCP, que é a Cirela Commercial Properties, a Casas, mas também Itaúsa, Digio, PicPay, Jus Brasil, Hospital Sabará, Conta Azul, que entenderam que tudo que a gente tem feito do ponto de vista de tomar decisões, sejam decisões comerciais, decisões de marketing baseado em dados, faz sentido a gente aplicar isso também para pessoas. Dito isso, queria falar um pouquinho sobre engajamento, tá? Quando a gente fala que a Vype é uma HR Tech, qual que é o nosso foco? A gente é uma plataforma de gestão ativa de engajamento de colaboradores. E para falar um pouquinho e trazer dados para vocês entenderem qual que é o cenário brasileiro de pessoas e quais são insights que vocês podem ter, sejam como empresas, ou sejam como líderes, ou mesmo como colaboradores individuais, é falar sobre engajamento. E o que é engajamento para a gente? Engajamento é a ligação afetiva do colaborador com a empresa. Engajamento é resultado de experiências passadas que a pessoa teve na organização e como ela se projeta também em relação a futuro. Nesse contexto, o Benchimol lá falou sobre o NPS. Mas o que é o NPS? É a maneira como as empresas mensuram engajamento, tá?
Então, é através da perguntinha de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar. Quando eu faço essa pergunta, do ponto de vista de indicador, ela identifica que os colaboradores que são promotores são aqueles que pontuam 9 ou 10. Neutros são os que pontuam 7 a 8 e detratores são os que pontuam 0 a 6. E essa pergunta definitiva, ela vem sendo muito utilizada para conseguir mensurar de maneira contínua dentro das organizações qual que é o efeito das experiências passadas e como se projeta, né? Que é o engajamento. Não vou falar aqui muito sobre como se calcula, mas o indicador, ele vai de menos 100 a 100. Então, menos 100 é um cenário que eu tenho toda a organização polarizada, todos são detratores, e no outro polo, todos são promotores, que é quando é 100, tá? Qual que é o impacto da gente ter baixo engajamento dentro da organização, dentro do time? As pesquisas apontam que 42% dos colaboradores não estão engajados. Isso são dados da plataforma da Vibe. E isso impacta diretamente na produtividade individual, na produtividade da equipe, no absenteísmo e na demissão. Hoje, turnover no Brasil é 82%. Então, é super alto, né? Praticamente, o Brasil troca as equipes anualmente dentro de uma empresa, né? E qual que é o impacto de eu ter times altamente engajados? O primeiro ponto que tem sido super importante dentro do contexto das novas gerações é a questão da indicação, tá? Colaboradores engajados, eles são embaixadores da marca, eles são embaixadores da empresa. E o grande ponto disso é o quê? Eu falei lá sobre a questão de turnover de 82%, né? Será que esse número, ele tende a cair no futuro? A resposta é não, porque as novas gerações, elas cada vez mais ficam menos tempo dentro das organizações. Então, o que adianta ficar trabalhando turnover, se na verdade é uma tendência que as pessoas fiquem menos dentro das empresas? Então, o que as empresas agora trabalham é efetivamente engajamento, porque eu quero pessoas que sejam embaixadores da minha marca e que me indiquem a minha empresa para outras pessoas virem trabalhar, mas não só isso, para clientes, né? O outro ponto é a questão do comprometimento e o terceiro é a questão da inovação. A longevidade média das empresas, ela caiu drasticamente comparada a 50 anos atrás. Hoje, as pesquisas apontam que as empresas vão durar 15 anos. Essa é a longevidade média das empresas. E isso é por quê? Porque o mercado muda muito mais rápido do que mudava no passado. E se o mercado muda muito mais rápido, eu preciso a todo momento me reinventar para conseguir continuar no mercado. Falando um pouquinho para vocês, quais são as principais alavancas de engajamento? Legal. Falei sobre o que é engajamento, decisão baseada em dados, como que as empresas têm feito isso, quais são os impactos de engajamento. Mas se eu tenho um time e eu, por exemplo, não mensuro, o que eu posso entender como um insight importante para eu conseguir ter um time altamente engajado? Essas são as 5 principais alavancas de engajamento. A partir dos dados da Vibe, a gente identificou quais são os aspectos que, se você mexer ali, ele mais vai aumentar o engajamento do seu time. Primeiro, é o alinhamento de propósito. Então, quando você traz pessoas para a sua equipe que estão alinhadas com a missão, visão, valores da empresa, isso já faz com que elas estejam mais engajadas ao longo do tempo que elas estão dentro da organização. O segundo ponto é desafio. Lembra que eu falei que engajamento é resultado de experiências passadas e projeção em relação ao futuro. Então, a segunda principal alavanca é: eu tenho novos desafios dentro da empresa, dentro do meu time, eu consigo enxergar que eu vou conseguir crescer aqui dentro. O terceiro é: as empresas adotam medidas meritocráticas que elas estejam alinhadas à cultura da empresa. E o quarto e o quinto é a questão de reconhecimento, tá? O Ben Horowitz, que é um investidor americano, ele fala que as empresas, assim como gangues, exércitos e nações,
elas são grandes organizações que crescem ou caem por causa dos microcomportamentos diários dos seres humanos que as compõem. E nesse contexto de cultura, que são microcomportamentos que ora reforçam ou mudam, novos cenários trazem novos questionamentos. E daí eu falei um pouquinho de engajamento e decisões tomadas a partir disso, mas eu acho que é super importante a gente falar também sobre a questão de eu preciso o tempo inteiro me questionar e entender quais são as hipóteses que eu tenho dentro dos meus times ou do meu time para eu conseguir entender e mapear quais decisões que eu deveria tomar e quais são as decisões mais adequadas. E nesse contexto de pandemia, uma das iniciativas que a gente teve foi suportar os clientes da Vype e a comunidade a entender, a partir da voz dos colaboradores, como que eles entenderam a resposta da empresa ao plano de Covid, como que tem sido o home office, como tem sido a questão de saúde mental e como tem sido a questão de retorno ao mercado de trabalho. E trazendo alguns dados para vocês que eu acho que impactam não só na gestão da equipe, mas também no entendimento de produto para mercado imobiliário, são dados que a gente teve das pesquisas. Então, foram mais de 150 empresas participantes, a gente teve mais de 20 mil interações únicas durante essa iniciativa da Quarentena Vype. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês as empresas, os colaboradores, eles perceberam que as empresas, elas foram extremamente importantes na educação deles, de o que era esse negócio do Covid. Então, 87% dos colaboradores, eles ficaram satisfeitos com a resposta da empresa ao Covid. Quando a gente fala de home office, é super interessante entender que 38% dos colaboradores, eles nunca tinham tido uma experiência de trabalhar remoto pelo menos um dia antes da pandemia, né? No ano passado, quando eu participei do Smartus, a gente falou sobre blockchain, tecnologia e pessoas. Eu fiz 4 grandes questionamentos. Um era onde a gente trabalha, o hoje e no futuro. O segundo, como a gente trabalha. O terceiro, com quem. E o quarto, quem a gente contrata, né? Quando eu falo sobre onde a gente trabalha, eu falei muito sobre a questão do trabalho remoto, né? Então, as pessoas sempre falaram sobre a questão do trabalho remoto, mas ele pouco era adotado. Então, trazendo um dado dos Estados Unidos, em 2000, 3% da força de trabalho era remota, e em 2018, 5% da força de trabalho era remota, ou seja, muito pouco. E daí tem aquele meme maravilhoso que fala: quem estimulou a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, foi o CTO ou foi a Covid-19? Então, assim como a gente teve um empurrão da transformação digital, a gente está também vendo impactos nas relações de trabalho. O terceiro dado que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a questão da saúde mental das pessoas, né? O que a gente percebeu? Teve um aumento de 15% no nível de estresse nas primeiras 4 semanas da quarentena. E esse número, ele teve um pico em maio e agora ele começou a cair a partir de maio. E, por fim, a questão do voltamos ou não ao escritório. 8% dos colaboradores só querem voltar ao escritório, ou seja, 92% querem, mas de uma maneira diferente. E vou falar um pouquinho mais sobre isso. Falei desses 4 pontos, falei que novos cenários geram novos comportamentos, mas o que é esse tal do novo normal que todo mundo tanto fala, né? O novo normal nada mais é do que um novo padrão de vida que ele prima pela segurança. Então, segurança é mais importante do que outros fatores eram, tá? E daí, nesse contexto, abrindo um pouquinho os resultados e insights para vocês dos dados de pessoas a partir da voz dos colaboradores em relação a home office, eu comentei que só 8% dos colaboradores querem voltar ao escritório. 56% querem voltar ao escritório somente alguns dias e 36% não querem voltar ao escritório. Então, isso é um dado que questiona muito não só como vão ser as nossas novas relações, mas como que vai ser, por exemplo, a questão da cultura centrada no escritório.
Então, as empresas agora, elas têm se questionado muito, e os líderes também, de como que eu mantenho uma cultura que ela deixa de ser centrada em rituais que acontecem no escritório. O outro ponto que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês é quais são as vantagens da gente ter a questão do home office, né? Então, por que os colaboradores, por exemplo, falam que para eles faz sentido fazer home office? 31% apontam que é conforto, ou seja, menos tempo de deslocamento e mais foco. 28% segurança, que é o quê? É não se expor a doenças durante a pandemia. 18% é a questão de família, eu posso aproveitar mais tempo com a minha família. 12% flexibilidade, ou seja, eu consigo balancear melhor as horas de trabalho com lazer, com atividade física, com bem-estar. E 11% moradia, ou seja, que eu tenho a escolha agora de poder morar em outra cidade, ou então em outro bairro, mais afastado do meu trabalho. Bom, aqui são alguns dados que eu trouxe para vocês de pessoas, e os grandes questionamentos que eu faço a Paula falou muito bem sobre a questão de dados, trazer entendimento e uma racionalidade maior para as decisões que a gente toma em relação à compra, né? A Vype, ela faz parte de um movimento muito grande de conseguir trazer dados para a assertividade de pessoas, para que a gente possa efetivamente desenvolver pessoas baseado em insights que sejam tangíveis e não feeling, tá? Para vocês se conectarem comigo, vocês podem me escrever no adriana@vype.com.br, podem me adicionar no LinkedIn também, Adriana Barbosa Vype, vocês vão me encontrar. E se quiserem trazer mais dados, insights e tomar melhores decisões, vocês podem entrar no site da Vype. Se quiser também pode fazer uma demonstração do trabalho da Vype por 14 dias grátis, tá? Muito obrigada. E agora, Léo, queria saber se temos perguntas. Oi, Adriana, obrigado pela apresentação. E sim, temos perguntas. Eu já vou... Deixa eu tirar da tela aqui a apresentação para ficar eu e você aqui. Vamos lá. A primeira pergunta... Na verdade, a primeira pergunta é um comentário do Helder Francisco. Ele põe aqui: Adriana, concordo em tudo, mas como é difícil passar essa mensagem internamente? Você deve saber. Passar a mensagem internamente de tomar decisões baseadas em dados? Isso. Realmente, é uma grande mudança de paradigma, Helder. O que a gente tem visto? Quando a gente começou lá atrás, em 2017, com essa abordagem de trazer mais dados para a tomada de decisão de pessoas, boa parte do que a gente fez foi educar o mercado de que isso é importante e isso é relevante, né? Ainda as pessoas veem muito como o RH é uma área que é baseada em feeling, em sentimento. Então, toda a nossa abordagem tem sido cada vez mais empoderar a liderança com dados para tomar decisões. E isso vai se contaminando, né? Então, para a gente é uma grata surpresa quando cada vez mais a gente começa a ver, por exemplo, empresas de capital aberto, ou mesmo empresas que não são de capital aberto, elas adicionarem o NPS como uma métrica, né? Então, se falava muito do NPS, que é o Net Promoter Score, e que é o indicador para você mensurar a satisfação de clientes, e agora as empresas começaram a também publicar resultado de ENPS, que é o Employee Net Promoter Score, que é para mensurar a satisfação do cliente interno, dos colaboradores, né? Então, a gente vê isso contaminando. E a conta, ela fecha, né? Então, a gente tem cases de sucesso, por exemplo, de empresas que, quando começaram com a gente em 2017, tinham 550 colaboradores, hoje tem mais de 1.000 colaboradores, e conseguiram, ao longo desse tempo, fazer com que o NPS subisse 32 pontos, num contexto de várias aquisições, de M&A, né? Então, isso são alguns exemplos e começa a contaminar outras empresas e outras lideranças. Legal. Tem uma pergunta do Fernando, ele deixou duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre o modelo híbrido de trabalho.
E o modelo híbrido, quais desafios que vocês têm visto em relação a isso? Está muito em voga isso, né? Inclusive a Prefeitura de São Paulo decretou permanentemente, acho que anteontem, que o funcionário público pode ir no mínimo um dia, deve ir no mínimo um dia e no máximo 3 ao escritório. Então, implementou de fato o modelo híbrido. Vocês têm visto alguma coisa em relação a isso dentro das empresas? Como que tem sido? Ótima pergunta, Fernanda, e muito bom complementar, Leonardo. O que a gente tem visto? É muito difícil a gente falar que as empresas elas devem adotar os extremos. Ou é 100% presencial, ou é 100% remoto. Por quê? Cada pessoa tem um contexto diferente. Falando do 100% remoto. Muitas pessoas, por exemplo, não têm a infraestrutura necessária em casa para conseguir trabalhar. E também não tem a infraestrutura, por exemplo, de uma rede de apoio para quem tem filhos, por exemplo, né? Nada é determinístico. O que eu quero dizer? O momento que a gente está atual de home office não é um home office normal, porque as crianças estão em casa, né? Então, com as crianças fora de casa, é mais fácil a gente conseguir fazer home office, né? Mas o que a gente tem visto sim, as empresas adotarem o modelo híbrido e empresas que estão adotando a maior parte dos dias em home office, a gente acredita muito que a questão dos rituais de cultura, que reforçam a cultura, eles vão mudar. Então, por exemplo, se as organizações antes estavam fisicamente todos os dias, um dos impactos do remoto é a criatividade. Então, como que a gente consegue fazer com que as pessoas continuem criativas no ambiente remoto? A gente acredita muito que vão ter novos rituais nesse contexto. Então, por exemplo, várias empresas nos Estados Unidos e aqui no Brasil já sinalizaram que quando a pandemia acabar, né, tiver a vacinação, etc., times vão continuar remotos, as pessoas vão poder escolher se elas querem continuar remoto ou a frequência que elas vão trabalhar, mas mais do que isso vai ter um novo ritual que é o tal do off-site, que já existia. Se o off-site ele acontecia uma vez por ano, agora ele vai começar a acontecer com mais frequência. A cada 3 meses eu reúno as equipes durante 3 dias para conseguir produzir ali juntos e criar conexões e relacionamentos. Certo. E você acha que culturalmente isso não vai ser um problema? Você acha que as pessoas já estão se acostumando a trabalhar? É uma pergunta meio genérica, mas porque o brasileiro é complicado, né? Então eu vou trabalhar segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu tiro home office e emendo no fim de semana, então todo fim de semana vira feriado, enfim. É uma coisa que os líderes devam estar se preocupando também, né? Essa era a maior barreira cultural da adoção do trabalho remoto ou do home office, né? Que era o quê? As pessoas, elas tinham uma premissa de que home office é igual a pessoa ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada ou então ir viajar, né? E as nossas relações de trabalho, elas têm mudado muito, né? E isso, assim, é uma visão muito hierarquizada de controle e comando, que não é o que a gente tem visto nas organizações com novos modelos de gestão e que tem ótimos resultados, né? Que tem mais sucesso, que tem mais resultado financeiro, né? Então, assim, essa relação de controle e comando, ela deixou de existir. O que aconteceu foi organizações que eram tradicionais e que tinham essa cultura enraizada de controle e comando, elas foram obrigadas a testar essa nova forma de trabalho. E elas descobriram que sim, funciona. Então, eu consigo, por exemplo, ter um arcabouço de ferramentas que fazem com que eu consiga manter a produtividade. Então, a gente viu ferramentas de comunicação interna, Zoom, Microsoft Teams, Slack, enfim, N ferramentas que facilitaram essa adoção. E o que a gente viu com os nossos clientes foi a produtividade não caiu e o engajamento aumentou. Então, tem uma coisa aí que sinaliza pra gente de que essa visão de controle e comando é um viés inconsciente que a gente acredita que não dá certo, mas dá certo. Legal, Adriana. E para finalizar, um bom comentário aqui também do Fernando, em forma de pergunta. Ele coloca, outra pergunta, Adriana. E para manter colaboradores, alguma estratégia? Essa geração que está chegando não para em lugar nenhum.
Fernando, o seu último ponto é sensacional, que é assim, efetivamente, as novas gerações, elas ficam menos tempo no trabalho. Então, se a geração X, ela ficava uma média de 12 anos no mesmo trabalho, a geração millennials, que são os nascidos entre 80 e 95, eles trocam de trabalho 3 vezes durante esse período, tá? Então, tem impactos extremos. Qual que é a nossa grande estratégia junto com os nossos clientes? Cada time tem um desafio diferente e cada empresa tem um desafio diferente. Então, por isso que a gente fala muito sobre a questão de monitorar engajamento e o que leva ao engajamento. Por quê? Colaboradores engajados, eles são embaixadores da marca. E é isso que as empresas hoje querem, que é o quê? Ele vai sair daqui, mas ele vai sair daqui falando o seguinte: eu amei trabalhar naquele lugar e eu vou gerar negócios, conexões, mesmo não estando lá, tá? E como estratégia é entender para o seu time o que importa mais para alavancar o engajamento. Então, cada time é uma coisa. Eu falei lá os 5 pontos, que é o primeiro é propósito, medidas meritocráticas, reconhecimento e novos desafios. Então, reconheça as pessoas do seu time com frequência, que brasileiro não é de elogiar, de dar feedback, de reconhecer, de premiar, seja tangível ou intangível, né? O tempo inteiro, traga novos desafios para as pessoas, e tenha medidas que premiem de maneira tangível, que é reconhecer também. Tá. Legal esse comentário, porque, de fato, envolve, inclusive, a minha geração e é bem verdade. Eu sou millennial também, então... O que o Fernando colocou. Bom, Adriana, com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso, seja em outros eventos, seja em lives que a gente vai fazer juntos. Tenho certeza que a gente vai manter o contato próximo, porque... sobretudo nesse mundo pós-Covid, home office, uma nova forma de liderança é demandada, então, com certeza, o tema está muito em voga e cada vez mais a gente vai focar nessa forma de gestão de pessoas eficiente, utilizando tecnologia, engajando colaboradores. Então, eu agradeço a presença e já deixo aberto o convite para que a gente esteja junto em outros eventos e, inclusive, em uma live. Muito bom. Obrigada, Leonardo. Obrigada a todos que passaram esse tempo aqui comigo. Vamos nos conectar. Abraços. Vamos sim. Abraço, Adriana. Obrigado.